pastores, nós vamos adentrar a parte propriamente espiritual de culto. Mas antes eu não poderia de forma alguma me furtar ao agradecimento por essas pessoas que trabalharam para que nós pudéssemos chegar até aqui neste momento de culto, na lembrança especial dos pastores, na nossa caminhada aqui junto com os irmãos, agradecendo a todos pela colaboração com o meu ministério. Sabemos que é difícil realizar a obra de Deus, muitas pessoas chegam e saem e a obra continua. Nós estamos aqui há mais de 30 anos, realizando esse trabalho aqui junto com vários irmãos. Alguns estão remanescentes ainda, outros já se foram, alguns estão na glória, mas o pastor é sempre lembrado com carinho, com amor. Eu quero agradecer a todos os irmãos por esse reconhecimento, tá? Minha esposa, minha filha, aqueles mais chegados, que Deus possa abençoá-los grandemente, que a gente possa continuar nessa jornada entendendo uns aos outros, que cada um tem a sua falha, cada um tem a sua dificuldade, mas Deus é aquele que preenche todas as lacunas que existem em nossas vidas. Eu quero ver uma igreja alegre, uma igreja amorosa, dedicada, nos moldes bíblicos. Para isso nós temos que caminhar juntos com amor. Muito obrigado, igreja. Deus abençoe a todos. E agora nós vamos também quebrar o protocolo, que normalmente em festas de pastores, sempre a mensagem diz respeito a pastor. Só que hoje nós vamos pregar uma mensagem não com o tema diretamente próprio para pastores, mas um tema assim um pouco diferenciado, como os irmãos puderam ver ali, sobre a sopa de pedra e o travesseiro. Esse vai ser o nosso tema do culto desta manhã. E para tanto, eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias em Gênesis, capítulo 25, do verso 29 a 34. Gênesis 25, 29 a 34. Minha versão é um pouco diferente da dos irmãos, mas o sentido é o mesmo. Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo faminto. Esaú disse a Jacó: deixa-me comer deste guisado vermelho, porque estou faminto. Por isso se chamou Edom. Jacó respondeu: vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Então Esaú afirmou: estou a ponto de morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Então Jacó disse: jura-me primeiro. Ele jurou, vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu pão e o guisado de lentilhas a Esaú. Ele comeu e bebeu, e levantando-se, seguiu seu caminho. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Que Deus aplique em nossos corações essa palavra para que possamos ter nela o entendimento que necessitamos. Vamos orar. Meu Deus e Pai, Criador do universo, aqui presente para abençoar as vidas que se dedicam a Ti neste culto. Abençoa a palavra que há de ser ministrada, que ela possa produzir frutos no coração daqueles que estão ouvindo a mensagem através das redes sociais e aqueles que estão aqui presentes neste local. Que todos possam ser alimentados e contemplados nas suas necessidades.
que ao terminar o culto, ninguém saia daqui triste, mas abastecido, alimentado por Ti. Eu peço essas bênçãos e agradeço, rogando também que eu seja um instrumento em Tuas mãos, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vou começar este sermão com a seguinte pergunta. Alguém aqui já tomou sopa de lentilhas? Se tomou, o que achou? Sentiu nessa experiência algum gosto de pedra? Pois eu conheço duas pessoas que passaram por tal situação: Esaú e Jacó. Esaú, depois de tomar a sopa e descobrir que fora enganado por seu irmão, Jacó ficou com o coração empedrado. Decidiu então que mataria Jacó. Após a morte de Isaac, ele já estava arquitetando aquele plano. Jacó, por sua vez, com essa enorme pedra no caminho, teve que fugir. Senão, ele morreria após a morte do pai. A alimentação, irmãos, conduzida, ela pode ocasionar pedras na vida do alimentado. Conheci um homem na clínica médica que me confessou ser dependente de um urologista porque tinha várias pedras nos rins. Falou não ter conhecido dor maior do que a causada por aquelas pedras. Quem já sentiu essa dor sabe perfeitamente o que ela significa. Essas pedras precisam ser retiradas de nós. Pedras que nos trazem males profundos. Mas existem pedras que podem ser usadas para o nosso benefício. Jacó encontrou outra pedra no seu caminho, na fuga do seu irmão Esaú, mas fez dessa pedra o seu travesseiro. Cansado, encontrou essa pedra e, fazendo dela travesseiro, repousou nela. Podemos definir o travesseiro como um item de roupa de cama projetado para apoiar a cabeça e o pescoço durante o sono ou descanso. Sua principal função é preencher o espaço entre o corpo e o colchão, mantendo a coluna cervical alinhada e garantindo uma postura saudável e relaxante. Existem vários tipos de travesseiros, de fibras, de poliéster, espuma, poliuretano, viscoelástico, espuma da NASA, látex, penas e plumas e por aí vai, a lista é grande. Segundo especialistas, os melhores travesseiros para dormir bem à noite não são necessariamente aqueles mais macios, e sim os mais adequados às necessidades. Jacó estava fugindo de Esaú, que queria matá-lo, saindo de Berseba rumo a Harã. Chegou a um lugar cansado, resolveu descansar da viagem. Ali não havia travesseiro de espuma, nem de penas. O seu travesseiro era de pedra. Gênesis capítulo 28, versículo 11. Esse travesseiro era o único que tinha naquele lugar, portanto, era o que se adequava às suas necessidades. Jacó não tinha escolha, ou dormia com a cabeça sobre o travesseiro de pedra, ou dormia sem ter onde reclinar a cabeça. Na verdade, ele foi mais feliz do que Jesus, que disse: as raposas têm seus covis e os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Lucas, capítulo 9, versículo 58.
Jacó, na verdade, encontrou uma pedra em seu caminho, mas ao invés de perder o sono, ele usou a pedra como travesseiro para dormir melhor. Esse travesseiro de pedra usado por Jacó pode ser tomado como símbolo das pedras que encontramos na nossa jornada terrena e de que certa forma ferem os nossos pés, o nosso corpo e até a nossa alma. Às vezes perdemos o sono pelo estresse que essas pedras nos causam. Uma pedra que mexe com nossas emoções e que, dependendo do seu peso, põe nossos nervos em frangalhos. É a pedra da doença. Quem não fica preocupado quando lhe é detectado um nódulo e retirado um material para fazer biópsia? Quem se sentiria confortável sabendo que necessita fazer uma cirurgia de alto risco? Você faria desta pedra um travesseiro, como Jacó fez? Um jovem estava internado no hospital, desenganado pelos médicos que aguardavam algumas horas ou dias para sua despedida deste mundo. O médico que o assistia sentia um enorme pesar por aquela vida que se esvaía a cada instante. Pegou a mão do menino e percebeu o quanto ele estava tranquilo, apesar da sua condição precária. Este, fixando os olhos no médico, lhe fez a seguinte pergunta: doutor, o senhor trocaria a sua vida pela minha? Oh, não! Um tanto desconcertado e surpreso pela pergunta, tentou se justificar. Não precisa se desculpar, doutor. Eu também não trocaria minha vida pela sua. Tenho 17 anos e até ontem tinha ganho 16 almas para Cristo. Hoje pela manhã preguei o evangelho para a enfermeira e ela se converteu. Cada ano da minha vida ganhei uma alma para Cristo e o Senhor, com seus 65 anos de vida, quantas almas já ganhou para o Senhor? Além do mais, ao deixar este mundo, irei para o céu encontrar com o meu Senhor, e o Senhor, ao morrer, para onde irá? Pense nisso, doutor. A propósito, aproveito a oportunidade para perguntar a você, meu irmão, quantas almas já ganhaste para Cristo? Você nessa situação faria essa pedra de travesseiro, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, sabendo que ele tem cuidado de ti? Há um hino que diz: descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Uma outra pedra que espezinha o nosso humor é a pedra do vício. Essa pedra possui vários formatos: formato do álcool, formato do jogo, o formato das drogas, da prostituição, da pornografia, do tabagismo, da internet. Essas pedras atingem muito a vida de crentes que possuem maridos ou esposas não crentes. Pode acontecer também com filhos que se afastam dos caminhos do Senhor ou nunca chegaram até Ele. A Bíblia diz: fugir da prostituição, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho em que há contendas, Efésios, capítulo 5, versículo 18. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós e esse templo é santo. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Nada é mais pernicioso ao corpo do que o fumo, o álcool, as drogas, a prostituição, o vício do jogo, regado pela ambição de ganhar, tem levado muitas famílias à ruína. A Bíblia diz que o homem deve ganhar o pão com o suor do seu rosto. Gênesis, capítulo 3, versículo 19.
O viciado em jogo, seja em que modalidade for, cartões de raspadinhas, roletas, dados, máquinas de slots, jogos de cartas, apostas desportivas, jogo de bicho, corridas de animais, loterias e etc. São coisas perniciosas ao homem que leva a família à destruição. Jesus nos ensina a ganhar o nosso sustento de maneira honesta. A ninguém trateis mal, nem defraudeis, contentai-vos com o vosso salário. Lucas capítulo 3, versículo 14. Temos que aprender a lidar com as pedras que encontramos no nosso caminho. Certo, pastor? Preocupado com algumas pedras que haviam em sua igreja, resolveu fazer uma reunião com os diáconos. Reunidos numa sala, o pastor disse qual o objetivo principal daquela reunião, que era fazer com que os diáconos fiscalizassem mais os crentes, para que o pecado pudesse não existir na igreja ou ser descoberto na igreja. Contando com o apoio daqueles santos homens, o pastor pediu que, se alguém soubesse de algum pecado oculto na vida de alguém, algum membro da igreja, que lhe dissesse para apresentar a Deus na hora da oração que fariam em favor da igreja. Um dos diáconos se manifestou dizendo: pastor, sei que todos aqui são homens de Deus, por isso eu quero abrir o meu coração. Meu problema é que eu não consigo deixar de beber uma cerveja. Quando penso que estou conseguindo, o vício maldito me derruba, principalmente quando estou com amigos. Encorajado pelo depoimento do primeiro diácono, o segundo se manifestou: felizmente, meu problema é rabo de saia. Eu procuro até estar longe das mulheres, mas é difícil. Terceiro disse que precisava da ajuda dos irmãos, pois tinha o vício de fumar e fazer uma fezinha no jogo do bicho. O pastor já estava atordoado. Ia começar a reunião de oração quando o chefe dos diáconos pediu a palavra e confessou com muito custo o vício que o estava impedindo de ser uma bênção nas mãos de Deus. Irmãos, o meu problema é que eu não consigo guardar segredo de nada. Minha língua coça para contar as novidades dos membros da igreja. Meus irmãos, nessas pedras não se podem deitar. Elas não servem como travesseiro. Mas como? Elas precisam ser quebradas com o martelo de Deus. Jeremias nos dá a receita, diz o Senhor: não é a minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a pedra? As palavras de Deus quebram aquilo que é nocivo ao reino de Deus. Na parábola do semeador, Jesus ensina que a palavra de Deus semeada onde há pedras não tem raiz, por isso não pode prosperar e produzir frutos. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 21. É o caso de quem tem o coração de pedra, ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas como não tem raiz em si mesmo, logo chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. A palavra pedra na Bíblia tem vários significados. Em Provérbios, capítulo 27, versículo 3, o texto diz que as pedras e a areia são cargas pesadas. Já em Provérbios 26, verso 27, a ideia de quem tenta prejudicar o outro rolando pedras ou armando quedas acabará sendo esmagado pelo próprio peso do mal que planejou. Há um brocardo popular que diz: quem com pedras bole, uma lhe cai na cabeça. Pedra é um corpo duro e sólido de natureza das rochas. Rocha na Bíblia se refere a Deus, no Antigo Testamento. A metáfora tissur, no hebraico, é frequentemente usada para descrever o próprio Deus. Em Deuteronômio, capítulo 32, versos 3 a 4, podemos ler: porque apregoarei o nome do Senhor,
Dai grandeza ao nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus, Ele é rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos e juízos são verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto Ele é. Rocha simboliza firmeza, imutabilidade, retidão, justiça. Atributos que só Deus pode ter. Ele também é chamado de rocha no Salmo 118, versículo 22. O salmista identifica Cristo como a pedra principal de uma construção, a saber, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina, pedra angular, a principal pedra de uma obra. Foi citado por Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11, e o apóstolo Paulo, se referindo a algumas pessoas que estavam tentando a Cristo na igreja de Corinto, usou a experiência ruim vivida pelos israelitas assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mesmo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual e beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Sabem quem era essa pedra? Cristo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 4. Descreve os seguidores de Jesus como pedras vivas que estão sendo edificadas em um templo espiritual para oferecer adoração a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Como podemos observar nos estudos bíblicos, a pedra tanto pode representar bênção como maldição. Na vida de Abimeleque, filho de Gideão, foi maldição. A Bíblia diz que Abimeleque matou 70 irmãos de sangue para se declarar rei em Siquém. Essa chacina ocorreu sobre uma pedra. Juízes capítulo 9, versículo 5. Pois quem matou sobre uma pedra morreu por conta de uma pedra que quebrou-lhe o crânio, arremessada por uma mulher do alto de uma torre. Juízes capítulo 9, versículos 50 a 54. Simei, desafeto de Davi, se levantou contra o rei e o amaldiçoou apedrejando. 2 Samuel, capítulo 16, versos 5 a 14. Deus usou chuvas de pedras para punir Faraó em sua corte. Davi usou a pedra para derrotar o gigante filisteu. Creio que todos aqui conhecem essa história de pedra abençoada. Mas e Lázaro? A Bíblia diz que uma grande pedra impedia que ele saísse do túmulo. Quem tiraria a pedra daquele lugar? Meus irmãos, este texto escrito por João no capítulo 11 nos ensina uma grande verdade: não podemos deixar tudo por conta de Deus. Deus abriu o mar vermelho, o povo avançou o mar adentro. Deus fez passar o povo de Israel de uma margem a outra do rio Jordão a seco, e algumas pedras foram retiradas, 12 pedras daquele lugar, do leito daquele rio, para Josué erigir uma coluna em memorial ao feito de Deus. Deus é aquele que usa realmente cada um de nós para realizar a sua obra. Mais detalhes desta história está registrado em Josué, capítulo 3, capítulo 3 e capítulo 4. Um outro exemplo de que a parte que o homem tem que fazer, Deus não faz, foi quando Jesus operou o primeiro milagre em Caná da Galileia. Ordenou que enchessem 6 talhas. Um detalhe, essas 6 talhas eram de pedra. E assim perceberam que todos os milagres citados na Bíblia têm sempre a coparticipação humana dos homens. Mas é a pedra do túmulo de Lázaro. Claro, os discípulos a removeram, aí então Lázaro pôde sair.
Agora, quem ressuscitou um morto não poderia remover a pedra que fechava aquele túmulo? É claro que poderia. Mas Jesus quis que os seus discípulos tomassem parte naquele evento. Ele quer que cada um de nós, como discípulos, tomemos parte na obra dele. Ele pode fazer tudo, poderia até ordenar os anjos para realizar a sua obra aqui na terra. Mas ele nos escolheu para fazermos esta obra gloriosa. Portanto, irmãos, na obra de Deus tem que haver a participação humana. O milagre de Deus acontece com a colaboração humana. Aqueles pães e peixinhos que foram multiplicados, o milagre foi feito por Jesus, mas quem tinha os pães e os peixes eram as pessoas que ali estavam. Assim, nós aprendemos que Jesus quer nos ensinar a ser participantes ativos. Podemos remover muitas pedras no nosso caminho. Podemos fazer das pedras travesseiro, como fez Jacó quando fugia de Esaú a caminho de Harã. Mas existiu uma pedra que ninguém pôde remover. Que pedra é essa que ninguém pôde remover? Foi a pedra que fechou o sepulcro de Jesus. Aquela pedra foi removida por anjos. Há pedras que só Deus pode retirar. São as pedras do coração. Como profetizou Ezequiel para Israel: vos darei um coração novo e tirarei o coração de pedra de dentro de vós e farei um coração de carne. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. O coração é empedernido, ele serve para ferir as pessoas, não só aquela que o detém, mas também os outros que têm contatos com ela. Estevão foi morto a pedradas, Atos capítulo 7, versículos 58 a 6. O apóstolo Paulo foi também apedrejado em Icônio, Atos capítulo 14, versículo 19. Há uma expressão proverbial que diz: quem tem telhado de vidro não deve jogar pedras no telhado do outro. Lembram da mulher adúltera? O que foi que Jesus disse? Quem dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra. Talvez você esteja sendo apedrejado por alguém através de injúrias, de insultos, de desprezo e até maledicência. Muitas vezes somos achincalhados por sermos crentes, desprezados e até discriminados por crermos na rocha que é Jesus Cristo. Da nossa salvação, como diz o salmista no Salmo 62, a minha alma espera somente em Deus, dele vem minha salvação, é a minha defesa, só ele é a minha rocha, não serei abalado. O povo de Deus é muito injusto quando está oprimido, ameaçado, padecendo por algum mal, faltando-lhe alguns benefícios, ele se esquece de Deus. Assim aconteceu com o povo de Israel no deserto de Sim. Faltou água, o povo então esqueceu-se de tudo quanto Deus havia feito por eles, inclusive livrando-os da morte pela passagem do Mar Vermelho. Contendeu com Moisés, dizendo-nos: dá-nos água para beber. Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. E Deus lhe respondeu: eis que estarei diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Cerca de 1540 anos depois, o judeu volta a rebelar-se contra Deus, a rocha eterna, que segundo o salmista no Salmo 114, versículo 8, diz: Jesus converteu o rochedo em lago de águas e uma pedra em manancial.
Durante o seu ministério terreno, por ocasião da festa dos tabernáculos no templo, Jesus pôs-se de pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. E em um de seus discursos disse aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. João capítulo 8, versículo 51. Disseram, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas. Tu dizes que se alguém guardar a minha palavra nunca verá morte? És tu maior que o nosso pai Abraão? Jesus respondeu: Abraão, vosso pai, exultou por ver meu dia, viu e alegrou-se. Disseram, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus disse-lhes: antes que existisse Abraão, eu sou. Então pegaram pedras para lhe atirarem. João capítulo 8, versículos 51 a 59. A pedra que edifica a igreja é Jesus. Pedro disse para Jesus: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo à declaração de Pedro, afirmou: pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, isto é, sobre a tua confissão, que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como vimos até aqui, a pedra pode ser usada como arma, como obstáculo ao recebimento da palavra de Deus, como confissão de fé, como lacre de sepultura, como a igreja e como o próprio Cristo. Ia me esquecendo também, ela serve como travesseiro. Esqueceram que Jacó, deitado ao relento, não estava numa cama confortável, em um travesseiro de plumas, não estava num hotel de 5 estrelas, mas onde ele estava, num hotel de milhares de estrelas, porque ele poderia contemplar ali o céu estrelado. Talvez naquele momento tenha passado pela mente do patriarca o que viria a passar na mente de Davi mais tarde, ao escrever este lindo poema: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Salmo 8. Jacó estava num lugar deserto, sozinho, a solidão é amarga, não tinha com quem conversar, seu futuro era incerto. O irmão queria matá-lo, estava longe da família, sempre foi caseiro e agora enfrentando o mundo sem um ombro amigo. Você já passou por essa situação, sem eira nem beira, como diz o adágio popular? Quem sabe agora você está passando por duras provas, sua vida desarrumada, 1000 problemas com o filho, com o marido, doença, falta de dinheiro, dívidas, solidão, desânimo, briga com o namorado. Seja qual for o problema, olhe para Deus, só Ele pode resolvê-los. Não pense nele, senão você não dorme. Jacó, ao contemplar o céu no travesseiro de pedra, certamente pensou nele, porque os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Adormeceu e sonhou com uma escada, cujo topo tocava nos céus, por onde subiam e desciam anjos de Deus, e o Senhor estava no topo daquela escada, e lhe fez gloriosas promessas. O travesseiro de pedra de Jacó propiciou-lhe um sonho maravilhoso que marcou sua vida. Ele passou a ter consciência da presença de Deus naquele lugar. Quantas pessoas têm travesseiros macios e confortáveis, mas não têm a visão de Deus? Aprenda a entender o que Deus quer para a sua vida, meu irmão. Notem que uma pedra que nos traz desconforto pode ser transformada num monumento de fé.
Foi o que aconteceu com Jacó. O travesseiro de pedra se transformou num altar de adoração a Deus. O texto relata a experiência de Jacó, que tendo levantado cedo de madrugada, tomou a pedra que servira de travesseiro, ergueu uma coluna cujo topo entornou azeite, e o lugar que outrora se chamava Luz lhe deu o nome de Betel, que significa casa de Deus. Jacó deu este nome ao lugar onde tivera com Deus uma experiência excepcional. Há quem diga que ali ocorreu sua verdadeira conversão. Onde você tem recostado a sua cabeça? Cristo é a pedra viva. Descanse nele seus pensamentos negativos. Lance sobre ele suas ansiedades e preocupações, porque ele cuida de você a cada instante. Ele lhe dá vitória. Não raro, as pessoas se deixam levar pelo pessimismo. É espírito de derrota. O pior, que às vezes se revoltam contra Deus em meio às dificuldades e se afastam da igreja, dos deveres inerentes aos servos de Jesus Cristo. Que possamos seguir o exemplo de Jacó em transformar um travesseiro de pedra num altar de adoração a Deus. Notemos, por último, que o travesseiro de pedra pode nos oferecer uma oportunidade de uma renovação espiritual de vida. Aquela fase difícil de fuga, acrescida do complexo de culpa que certamente lhe dominava por ter enganado seu irmão, o travesseiro de pedra proporcionou a Jacó uma mudança de vida. Ele orou ao Senhor e lhe prometeu fidelidade nos seguintes termos: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tem o posto de coluna será de Deus, casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Gênesis capítulo 28, versos 20 a 22. Na verdade, Jacó mudou sua postura a partir do encontro que tivera com Deus. Mas o preço das falcatruas feitas no passado lhe foi cobrado na pessoa de Labão, que o enganou várias vezes. Como diz a filosofia popular, quem com ferro fere, ou melhor, quem com pedra fere, com pedra será ferido. Para encerrar, a pedra, que é o maior alimento espiritual, pode ser usada também como alimento físico. Na visão de João Soares da Fonseca, sim, vejam o que ele nos conta. Um soldado voltava de uma guerra em seu exército fora derrotado nesta guerra. Faminto, sedento e cansado, vinha devagar em seu cavalo, também cansado, e avistou um vilarejo, e a esperança cresceu dentro dele. À entrada do lugar, seu cavalo tropeçou numa pedra. O soldado caiu longe, voltou a pedra para retirá-la do caminho, mas tendo gostado da aparência dela, tomou-a e a guardou num saco. Ao entrar no vilarejo, ele saudava a todos, mas parecia que ninguém queria papo com o estranho. Parou diante da casa de uma senhora que trabalhava no quintal. Boa tarde. Por acaso a senhora não teria aí um pouco de comida e água para um soldado cansado? Infelizmente não, disse ela. A colheita este ano foi escassa. Mal tenho para minha família, lamento muito. O soldado se dirigiu então a um vizinho que consertava uma charrete. Boa tarde. Não há lugar em sua mesa para um soldado faminto, cansado? Lá vinha a desculpa. Choveu muito pouco este ano, meu amigo. Infelizmente não vou poder ajudá-lo. Fico lhe devendo essa. O soldado pensou na pobreza daquela gente e teve uma ideia. Desceu do cavalo, retirou a pedra que trazia num dos sacos, foi para o centro do vilarejo e gritou: senhoras e senhores,
Vocês são os privilegiados com a minha vinda a este lugar. Tenho comigo uma pedra mágica. Estou aqui para lhes ensinar a fazer sopa de pedra. Sopa de quê? Todo mundo ficou curioso. É isso mesmo que vocês ouviram. Sopa de pedra tem a vantagem de alimentar os famintos e unir os desunidos. Querem ver como é? Então alguém me traga aí uma panela grande. Rapidamente trouxeram um panelão muito bem preparado, adequado para aquela situação. Agora vamos acender o fogo, encher a panela d'água. Assim se fez. O fogo cresceu na praça e atraía mais gente ainda. Num gesto dramático, o soldado tirou a pedra de dentro do saco, exibindo-a aos olhos arregalados das pessoas. Um garotinho comentou: essa pedra é igual às outras que temos no quintal, não é, mamãe? Cala a boca, menino. Você não pode dizer uma coisa dessa só porque está vendo a pedra pela aparência. Ela é mágica. Agora, senhoras e senhores, prestem atenção. Uma sopa de pedra precisa de sal e pimenta. Quem se aventura a ir à casa e trazer esses mantimentos? 2 crianças foram correndo à casa e trouxeram sal e pimenta. O soldado provou o caldo para ver como estava. Está ficando gostoso, mas acho que ficaria melhor se adicionássemos um pouco de cenoura. Aí trouxeram a cenoura. Que pena, a colheita este ano tenha sido fraca, porque uma sopa de pedra é ainda mais deliciosa com alguns pedaços de repolho dentro. Trouxeram o repolho. A última vez que eu fiz sopa de pedra foi num castelo de um homem rico. Me lembro que ele colocou algumas batatas e um pouco de carne. Alguns cochicharam. Com um pouco de batatas e carne, vamos comer como ricos. Correram em casa. Ao voltar, traziam não só carne e batata, como também leite, alho e cevada. Quando a sopa ficou pronta, já estava escuro. Os homens trouxeram as mesas, as mulheres pratos e talheres. Alguns trouxeram bebidas e pão. Foi a sopa mais gostosa da história do lugar. Depois de comerem, alguém trouxe violinos, cantaram, dançaram até de madrugada. De manhã o soldado se despediu do vilarejo. Uma criança gritou: soldado, você está esquecendo de levar a pedra mágica. Ao que ele respondeu sorrindo: vou deixá-la de presente para vocês. Quando ele desapareceu na poeira, uma menininha virou-se para o avô e comentou: vovô, já que agora a pedra mágica ficou conosco, nunca mais passaremos fome, não é? É claro, mas não se esqueça que o soldado disse que a pedra faria uma outra mágica. Ela uniria as pessoas. A história é engraçada, mas traz em si uma grande verdade. O alimento verdadeiro, quem tem dele se alimenta e nunca mais tem fome, que é Jesus Cristo. E ele traz também união nas igrejas, entre as pessoas. Essa é a verdadeira pedra mágica. Essa pedra não precisa de mais ingredientes. Ela já tem em si todas as vitaminas necessárias para fortalecer a nossa alma. Essa pedra chama-se Jesus, e esse alimento não é da terra, é do céu. O diabo tenta enganar as pessoas oferecendo sopas de pedras escondidas, misturadas com alimentos verdadeiros. São as religiões de altares, santos, sacrifícios. São aquelas religiões que ensinam doutrinas falsas misturadas com verdadeiras. São as igrejas cujos pastores de coração de pedra pregam mensagens de conveniência para agradar pessoas e não a Deus. Seus objetivos são alcançar satisfação do corpo e não da alma. É ganhar dinheiro às custas da fé alheia. São lobos, devoradores que nunca foram chamados por Deus. Pior é que o crente fiel à verdadeira palavra passa a encontrar desafetos dentro da própria igreja e também da própria casa. Essas pedras precisam ser removidas ou então usadas como travesseiro.
Mas se existem pedras em sua casa, em sua igreja, ou em seu caminho, elas só poderão ser tiradas ou suavizadas com alimento verdadeiro, a sopa verdadeira que é Cristo. Como disse o apóstolo Paulo à igreja de Corinto, nossos pais comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam de uma mesma bebida, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra espiritual que os seguia era Cristo. Deus mandou Moisés escrever as leis de Deus para que o povo não se esquecesse dele. Em 2 pedras foram escritos os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Este é o resumo desses mandamentos que foram escritos em 2 tábuas de pedra. Infelizmente, a exemplo do povo de Deus no deserto, os crentes de Corinto estavam desprezando o alimento saudável vindo de Deus, preferindo as iguarias do diabo em seus variados cardápios, recheados de pecado. Esaú e Jacó cometeram o mesmo erro. Esaú, por um momento de prazer material, trocou o alimento espiritual pelo material, o passageiro pelo eterno, os prazeres do mundo com Deus pelos prazeres do mundo com o diabo. E o pior, trocou o céu pelo inferno. E Jacó ia pelo mesmo caminho do irmão, se aproveitou da fraqueza dele e com desonestidade, pensando nas vantagens materiais que a primogenitura lhe proporcionaria, ele pensava desta maneira, até que encontrou mais uma pedra no caminho e fez desta pedra um travesseiro. E olhando para o céu, dormiu, confiando que quem criou todo o exército celestial poderia livrá-lo daquele lugar deserto, de animais ferozes e até malfeitores, além de aquecê-lo naquela cama gelada. Foi nessas circunstâncias adversas que ele descobriu que uma verdadeira rocha estava o seguindo, e ele não sabia. Quando descobriu, exclamou: na verdade, Deus está neste lugar e eu não sabia. Gênesis capítulo 28, versículo 16. A diferença entre os irmãos: Esaú não fez das pedras que estavam em seu caminho travesseiro para dormir confiando em Deus. Preferiu alimentar seu coração de pedra com ódio e desejo de vingança do seu irmão. Com isso, se afastou de Deus e da família, se tornando amigo do pecado e inimigo de Deus. E Jacó, apesar dos seus erros, soube aproveitar a oportunidade que Deus lhe deu em colocar aquela pedra diante dele, para que através dela ele conhecesse o verdadeiro Deus. Ambos tomaram sopa de pedra. Esaú, a sopa preparada pelo diabo. Jacó, a sopa preparada por Deus. Qual dos dois modelos você escolhe hoje para a sua vida? O de Esaú ou o de Jacó? A resposta está em seu coração. Mas se o seu coração for de pedra, qual a escolha que você vai fazer? Que Deus abençoe e que essa mensagem tenha servido para a edificação da sua vida. Amém. Vamos cantar o hino 367 do cantor cristão.